como eu já falei no início, ter acontecido alguma coisa que veio para tentar tirar a sua paz. Mas nós queremos que no nome do Senhor você possa ter o coração aberto para o que Deus tem para falar para você nesta noite. Louvado seja Deus. Eu queria que você, queridos, abrisse sua Bíblia comigo. Nós estaremos iniciando agora a ministração da palavra no livro do 1 Samuel, no capítulo 7, no versículo 1, e na sequência estaremos pulando para a 1 Crônicas 13 e 13, porque esses dois versículos são a espinha dorsal dessa mensagem. Eu gostaria que você, no nome de Jesus, pudesse prestar atenção naquilo que Deus tem a falar ao seu coração. Versículo 1 do capítulo 7 de 1 Samuel diz assim: Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab no outeiro, e consagraram Eliezer seu filho para que guardasse a arca do Senhor. 1 Crônicas 13, verso de número 13, diz assim: Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas fez levar a casa de Obed-Edom, o Geteu. E assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a sua casa, a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. Mais um momento de oração. Pai amado, Deus querido, grandioso por excelência, poderoso na sua essência, é aquele que diz haja e aquilo acontece. Eis aí a tua palavra, e eis aí o teu povo desejoso de ouvir uma palavra não estabelecida por mente humana, mas uma palavra que venha do teu coração, para o coração de uma igreja cujo desejo é estar cada dia mais no centro da sua vontade. Por isso, Espírito Santo, dá-nos a sabedoria, dá-nos o discernimento de ministrar uma palavra viva e poderosa, e dá à tua igreja também o discernimento para ouvir e entender e discernir aquilo que é ou se é de Deus, e entendendo que procede de ti, pôr em prática para que tenha uma vida abundante e uma vida de vitórias, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra, antes que nós adentremos naquilo que lemos, eu preciso buscar um contexto anterior, para que nós possamos entender um pouco de tudo que se deu nessa mensagem, a partir do capítulo e 13 de 1 Crônicas. A Bíblia fala, no versículo 1, que vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab. Pois bem, contexto anterior conta a história de uma falta de reverência à arca de Deus, que simboliza a presença de Deus. E a arca de Deus estava sobre os cuidados do profeta Eli e de seus filhos Ofni e Finéias, sacerdotes consagrados para ministrarem e para tomarem conta da arca, para zelarem da arca e valorizarem a arca do Senhor. Entendamos que valorizar a arca significava valorizar a presença de Deus. E eles não fizeram isso muito bem. A Bíblia fala que Ofni e Finéias fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. No templo de Deus, eles
faziam coisas abomináveis. Eles tomavam posse das ofertas que eram designadas à casa do Senhor, e eles se deitavam com as mulheres que iam ao templo, e isso começou a ser algo notório, todo o povo via. O profeta Eli repreende seus filhos que não dão ouvidos ao seu pai, e por sua vez Eli não tem pulso para corrigir os seus filhos e nem pôr em ordem a casa do Senhor. O profeta Samuel ainda era uma criança nesse momento, e ele começa a observar tudo isso, e Deus começa a usar o menino, a mostrar para este menino as coisas erradas que estavam acontecendo, e automaticamente Deus já estava preparando Samuel para ser o sucessor de Eli, que havia fracassado no seu ministério. A Bíblia fala, para encurtarmos, que em um determinado momento em que o povo de Israel foi para a batalha contra os filisteus, Ofni e Finéia, que já estavam jurados de morte pelo Senhor, levaram a arca como se ela fosse um talismã, como se ela fosse uma medalha da sorte, um amuleto da sorte. Deixa eu dizer uma coisa: nós não podemos usar o nome do Senhor em vão. E quando eles foram para a batalha, a Bíblia fala que Israel foi derrotado. Independente da presença de Deus, da arca estar entre o povo de Israel, Deus não estava com o povo que não o reverenciava. Deus não estava com aqueles que negligenciavam a sua santidade e nem a sua autoridade. Diz a Bíblia que Israel foi derrotado e houve grande morticínio. E os filisteus então levaram a arca de Deus para Asdod, que era o seu território. Queridos, entenda, um povo religioso é aquele que não sabe que pode contar com a presença de Deus em todo e qualquer momento. Ele precisa de amuletos, ele precisa ver, ele precisa tocar em alguma coisa. O povo ficou infeliz, ficou triste, porque Deus se retirara de Israel. Agora a arca está no acampamento dos filisteus, levada para o território chamado Asdod e posta aos pés de um deus chamado Dagon. Dagon era o deus dos filisteus, metade homem, metade peixe, e era o deus daquele povo. Colocaram a arca aos pés de Dagon para dizerem: o Deus de Israel está prostrado aos pés do nosso Deus. E naquela noite, Deus derruba a estátua de Dagon, e quando amanhece, os filisteus veem Dagon caído, porque nada e nem ninguém pode se manter de pé diante da autoridade e da grandiosidade de Deus. Eu sempre falo que a única coisa que está acima de Deus é a sua coroa. Nada nem ninguém pode se sobrepor ao Todo-Poderoso. Deus não permite que sua autoridade, que sua glória ou que a sua honra seja menosprezada. Os filisteus não entendem. Imaginam que houve alguma coisa e Dagon caiu. Ora, um Deus que não podia se levantar, Márcio. Um Deus que não podia se levantar, Mara. E eles levantam o seu Deus e colocam de novo para tentar reafirmar que o Deus de Israel estava abaixo do Deus dos filisteus. O que acontece? No dia seguinte, Deus quebra Dagon em várias partes, e os filisteus começam a ficar preocupados, e Deus então começa a enviar maldições sobre a nação, sobre o reino dos filisteus. Os filisteus começam a achar
atrocidade. E eles propõem no seu coração devolverem a arca ao Senhor. A arca ficou durante 7 meses sob o domínio dos filisteus, e durante esses 7 meses Israel estava oco, vazio, sem perspectiva, porque aquilo que eles entendiam ser a sua força já não estava mais com eles. Israel ainda não tinha entendido que Deus, embora a arca simbolizasse a sua presença, Deus, ele não está preso em nada, ele está assentado no alto e sublime trono. Israel não entendia isso. E eles fazem uma prova aos filisteus, pegando 2 vaquinhas que não estavam acostumadas a jugo, e disseram assim: nós vamos fazer ofertas daquilo que Deus está trazendo sobre nós, sobre os seus tumores, sobre as pragas dos ratos, e vamos pôr sobre uma carroça posta por essas 2 vaquinhas e soltá-las. Vaquinhas estas que estavam em desmame, que tenham filhotes, e que nunca tenha sido posto jugo sobre elas. E assim eles fazem. Eles disseram no seu coração: vamos soltar a vaquinha, porque de Asdod para a região de Bet-Semes havia uma bifurcação, era um caminho que se abria em 2. E eles disseram: vamos soltar a vaquinha. Se ela for para Bet-Semes, entenderemos que o Deus de Israel é que nos trouxe todos esse malefício. Porém, se elas forem para outro caminho, terá sido o acaso. E eles colocam a vaquinha, e sobre a carroça colocam as ofertas e colocam a arca. Deixa eu dizer uma coisa: aquelas vaquinhas é um exemplo de vida para nós, porque elas negaram a sua natureza para fazer a vontade daquele que agora estava sobre ela. Puseram sobre as vacas a presença de Deus. E todo aquele que tem a presença de Deus não anda a esmo, ele anda guiado pelo Espírito do Senhor. Aquelas vaquinhas começaram a caminhar, e elas então rumaram para Bet-Semes, guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Entenda uma coisa: não era comum aquelas vaquinhas aceitarem o jugo, nunca havia sido posto jugo sobre elas. E outra coisa, elas estavam amamentando seus bezerros. Normalmente o animal, ele não se afasta da sua cria, elas não iriam para lugar nenhum se sobre elas não houvesse uma presença designando o seu próprio passo. Por isso nós precisamos entender que quando o Espírito Santo de Deus está sobre nós, já diz a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 2, versículo 20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aquelas vaquinhas rumam para Bet-Semes, e quando elas chegam em Bet-Semes, o povo que estava sem presença de Deus se alegra, porque a arca voltou para os seus domínios. Há uma alegria, e o povo então abre a arca e olham dentro da arca, e naquele momento muitos são mortos. E a arca então é levada para Kiriat-Jearim, e ela é levada na casa de um homem chamado Abinadab. E agora nós vamos entrar na ministração. O tema desta mensagem é as 2 igrejas. Uma igreja que tem tudo a ver com a igreja de Abinadab, e uma outra igreja que tem tudo a ver com a igreja de Obed-Edom. Nós estaremos trabalhando dentro desta mensagem essas 2 faces da igreja. E quem sois vós dentro daquilo que Deus estará falando ao coração da sua igreja hoje? Como já havia dito, houve um descaso. A arca foi devolvida. E quando a arca chega aos domínios de Abinadab, ela é posta de lado. Ela fica 20 anos de lado. Abinadab tinha 2 filhos, Uzá e Eliezer.
arca. Eles deixam a arca de qualquer maneira. Entenda uma coisa muito importante. Abinadab representa um modelo de igreja que fracassou diante de Deus. E nós falaremos de algumas características. Porque uma vez que a arca estava em Kiriat Jearim, o rei Davi, depois desses 20 anos, resolve trazer a arca para Jerusalém. E ele pega seus homens e vai até a casa de Abinadab. E ele manda preparar carros de bois. E nesses carros foram colocadas a arca. E ele então começa a levar a arca de volta a Jerusalém. No caminho, acontecem algumas coisas muito interessantes. Os carros de bois passando no vale de Quidom, ou na ilha de Quidom, os bois tropeçam. Interessante que ilha de Quidom significa lugar em que não se pode tropeçar, e no entanto os bois tropeçaram. Para você entender um pouco melhor de como era essa eira, era mais ou menos um terreno muito plano, tipo esses terrenos que se é utilizado para secar café. Não tem buracos e não tem lugar para tropeçar, no entanto os bois tropeçaram. Quando os bois tropeçam, a arca ameaça cair. Uzá, que estava com o rei Davi naquele trânsito, ele tenta segurar a arca de Deus para impedir que ela caia. E ao tocar na arca, a Bíblia diz que Uzá é morto. Ou melhor, Deus mata Uzá. Quando Deus mata Uzá, diz a Bíblia que o rei Davi fica por demais chateado. Por quê? Porque Uzá estava tentando segurar a arca, estava tentando fazer uma coisa boa, e Deus mata. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Eu também já fiquei muito chateado com Deus, porque Ele matou Uzá. Mas quando nós conhecemos um pouco da história, a gente entende que Uzá já estava morto. Ele só não sabia disso. E assim é com muitas pessoas que têm a oportunidade de valorizar a presença de Deus e não o fazem. Quanto tempo você serve a Deus? Quanto tempo você cultua? Quanto tempo você congrega? Você tem o rótulo de cristão, mas há quanto tempo Deus não é valorizado por você? Há quanto tempo a sua vida não glorifica a Deus? Uzá já estava morto e não sabia. Ele conhecia a palavra e ele sabia que ele foi chamado para cuidar, foi chamado para valorizar a palavra e a presença de Deus. E no entanto, a Bíblia diz que esta arca ficou ao relento, largada por 20 anos. Uzá só lembrou da arca quando Davi apareceu. E agora Uzá tenta de pagar de bom sacerdote. E ele começa, para ficar bem na fita com o rei, a conduzir a arca. Sabe por que isso se deu? Porque Deus não queria matar apenas Uzá. Deus queria matar mais pessoas pela negligência ao seu nome, inclusive Davi. Eu particularmente acredito que se Deus não tivesse uma palavra sobre Davi e sua descendência, Davi teria
Uzá morreu e Davi se entristece. E aí depois disso essa arca é levada para a casa de Obed-edom. Eu vou parar por aqui porque eu tenho que passar para os irmãos algumas características da igreja de Abinadab. A igreja de Abinadab, ela tem uma característica interessante. Começa muito bem, mas termina mal. O livro de Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 8, está escrito assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos pregamos, sejam anátemas. Olha o que Paulo diz: qualquer um que vos pregar um evangelho diferente daquele que já está posto, sejam malditos. A palavra anátema simboliza maldição. Quantas igrejas não começaram bem? Quantos crentes não começaram bem? Adoradores, buscavam a Deus, arrumavam problemas por causa de Deus, não temiam o mal, e hoje foram convertidos a um outro evangelho. Um evangelho promíscuo, um evangelho mentiroso, um evangelho com sincretismo religioso muito forte, um evangelho que as pessoas precisam tocar. Tem que ter um copo com água para beber e ser curado. Tem que ter um patuá evangélico, é um lenço, é terra de Israel, é qualquer outra coisa que as pessoas possam ver. No entanto, o evangelho de Jesus Cristo nos aponta que nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Começaram bem e estão terminando mal. Para muitas pessoas, Jesus Cristo não basta. Tem que ter um combo. Tem que ter um kit juntamente com Jesus. Senão não há curas. Senão não há libertação. Senão não há vida no altar. A igreja de Abinadab era assim. Começou bem e terminou mal. Outra característica da igreja de Abinadab é que ela não crê no sobrenatural de Deus. Existem pessoas que a fé foi estagnada, dentre as quais nós poderemos pegar o exemplo de Judas, que depois de pecar contra Jesus, de negar e de derramar sangue inocente, ele não acreditou no sobrenatural de Deus no que diz respeito à capacidade que Deus tem de perdoar o pecado, a capacidade que Deus tem de trazer de volta aquele que o negue, aquele que o trai. O poder sobrenatural de Deus traz o perdido para ele. O poder sobrenatural de Deus traz aquele que é duvidoso para o campo da fé. Porque Tomé, depois da ressurreição do mestre, ele diz: eu não acredito, só acreditarei se eu tocar nas feridas das suas mãos. A Bíblia diz que Jesus aparece a Tomé para dar a ele uma oportunidade de verdadeiramente sair do campo da incredulidade. Queridos, a Bíblia diz que para Deus não haverá impossíveis. A Bíblia diz que todas as coisas são possíveis ao que crê. A igreja de Abinadab não tem essa perspectiva. Ela se perde na hora da adversidade. Ela sabe viver muito bem no tempo da bonança. Ela sabe viver muito bem quando as coisas estão soprando ao seu favor. Terceira característica da igreja de Abinadab, que eles não temem a Deus. 1
Samuel, capítulo 6, versículo 19, diz que quando a arca chegou até Bet-Semes, os homens não temeram a Deus e tentaram olhar para dentro da arca de qualquer maneira, sem ter uma vida no altar, sem ter uma vida de intimidade. O que os fez ficar naquela vida foi o que fez com que a arca fosse tirada. E quando a arca volta, eles ainda estavam na mesmice, na incredulidade e na desobediência. Eles primeiro precisavam se preparar e entender que pela palavra eles não poderiam nem tocar na arca. Muitos estão tentando fazer a obra de Deus, falar em nome de Deus, agir em nome de Deus, sem ter a vida no altar. Paulo, certa feita, escreve que os filhos de Cefas tentaram expulsar demônios, e o demônio diz para eles: olha, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês eu não conheço. E diz a Bíblia que aqueles demônios atacaram aqueles jovens e rasgaram as suas roupas e os passaram passar vergonha. Sabe, querido, temer a Deus nos faz chegar na sua presença com o coração quebrantado, nos faz chegar na sua presença pedindo que Ele perdoe os nossos pecados, que nos purifique da nossa imundícia, que nos lave. A Bíblia diz no Salmo 51: lava-me com hisopo e eu serei limpo. Precisamos da lavagem espiritual de Deus para acessarmos a sua presença e não morrermos. A falta de temor faz qualquer um fazer aquilo que só os tementes podem e devem fazer. O resultado nunca será bom. Quarta característica da igreja de Abinadab: são inovadores. Nos dias de hoje, quantas novidades nós não temos visto na mídia, na televisão. Particularmente, queridos, eu tenho uma dificuldade enorme de assistir programas evangélicos da atualidade na televisão. Pouquíssimos são aqueles que conseguem passar para mim uma sinceridade naquilo que faz. Porque todas essas mídias, os medalhões que nós temos no Brasil, a única coisa que interessam para eles é dinheiro. E eles inovam. Já tem gente inovando para pegar os teus 600 reais, viu? Cuidado, porque eles inovam a cada dia. Se você quiser prosperar, você tem que comprar um tijolinho, 20 reais cada um. Isso na promoção. Se quer prosperar, tem que comprar uma caneta, 1.000 reais uma caneta. Ou quem sabe, uma garrafa d'água do Rio Jordão. Ou quem sabe, um frasco com terra de Israel. Tem que subir ao monte 70 dias. Começam a inovar, a falar coisas que a Bíblia não fala, como sendo importante para que você alcance a bênção. A única coisa que eu acredito que pode me trazer a bênção de Deus é um coração quebrantado, é uma vida no altar, é uma busca incessante ao Senhor. Pregam o que não está escrito, ensinam a juntar tesouros na terra. Sabe por que muita gente dá? Porque elas querem receber. Na verdade, elas estão comprando. Entenda uma coisa: o nosso Deus é poderoso para te abençoar, para te prosperar, para te curar de graça. Ele disse: vinde comprar e comer sem dinheiro. O grande problema
Mas a minha Bíblia diz que o Senhor abençoa e Ele não cobra por isso. A única coisa que Deus quer é um coração quebrantado. Ele diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Sabe, há muito modismo hoje em dia, coisas transitórias. Em cada tempo surge uma novidade. A igreja de Abinadab é assim. Aleluia. Sabe o que a igreja de Abinadab tinha? A síndrome do carro novo. A arca foi transportada por pessoas erradas. É por isso que muitas pessoas param no caminho, morrem na caminhada, porque querem transportar a presença de Deus de forma errada. Para transportar a presença de Deus, o templo tem que estar pronto para Ele. A arca foi conduzida de forma errada, ou seja, inserção de novidades na palavra. Tem muita gente que pega uma palavra e muda o contexto, e muda o texto, e muda o significado para adaptar a sua realidade, as suas vontades. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens buscariam para si pastores que os apacentariam segundo o desejo dos seus próprios corações. A igreja de Abinadab tem um sacerdote para cada tipo de pessoa, tem um pastor para cada tipo de pessoa. Quem quer viver uma vida errada, procura uma igreja que ela não será censurada pela vida que tem. Quem quer viver uma vida errada, procura um pastor que não vai lhe censurar pelos seus atos pecaminosos. A gente sabe que tem igrejas para homossexuais. O pastor é lésbica, o pastor é gay, casado com outro pastor. E nesse lugar, as pessoas que querem para lá vão, porque se chegarem no lugar onde a palavra de Deus é pregada, onde há essa doutrina, elas não conseguirão. Então, para cada tipo de pessoa, para cada tipo de pecado, existe uma igreja de Abinadab. O Evangelho, ele não se molda à nossa realidade, ele veio para nos moldar a Ele. É o Evangelho que me transforma, é o Evangelho que me sara, é o Evangelho que me cura, é o Evangelho que me direciona. Sabe, tem muita carroça e pouco ombro. É muito mais fácil fazer dessa forma do que trazer aqui. É muito mais fácil andar de qualquer maneira, da glória, cantar, pular, manifestar que eu sou de Deus de qualquer maneira, do que viver uma vida piedosa, uma vida no temor, uma vida cheia do Espírito Santo, que isso traz peso, isso traz responsabilidade. É muito mais fácil transportar na carroça do que carregar no ombro. A igreja de Abinadab não tem ombro para carregar a presença de Deus. A igreja de Abinadab transporta as coisas de Deus sobre o lombo de animais e sobre carroças. Tem muita carroça para pouco ombro. Oh, de calabaço e canta lá. Ele monta e copia, sai. Outra característica, ai, de calabaço e canta lá, de homem ai. Deus não é o alvo da igreja de Abinadab. Existem tantas coisas que são alvos, menos Deus. Colossenses, no capítulo 3, versículo 1. Aleluia. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz assim:
Vamos passear na Bíblia. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Sabe? Quando Deus é o alvo, pensai nas coisas lá do alto, não das terrenas. E como tem sido a vida dos crentes da igreja de Abinadab na terra? Eu vou fazer uma campanha para conquistar a minha casa. Eu vou fazer uma campanha para conquistar o meu carro. Eu vou fazer uma campanha para conquistar, para conquistar, para conquistar. Pensai nas coisas lá do alto, não das que são aqui da terra, porque morrestes. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: você já morreu para esse mundo, mas a igreja de Abinadab está viva para este mundo. Ela não morreu, e a Bíblia diz que se você não morrer, você não pode nascer de novo, porque morreste, versículo 3, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, a igreja de Abinadab pratica. Impureza, a igreja de Abinadab pratica. Paixão lasciva, ela adora. Desejo maligno e avareza, que é idolatria, ela pratica muito bem. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem é o teu alvo? Deus ou as coisas terrenas? Outra característica da igreja de Abinadab: ela não tem tempo para Deus. Pastor, é tanta coisa que eu tenho para fazer. Deixa eu dizer uma coisa: viver sem tempo para Deus é anunciar uma morte com doses de venenos cotidianos. Eu sei que o mundo é corrido, eu sei que você precisa trabalhar, eu sei que você tem que fazer tantas coisas, mas a igreja de Abinadab é assim. Ela não tem tempo para Deus. Deus é secundário, Deus entra em segundo plano em tudo. Foi trabalhar, está cansado, não dá para buscar a Deus. Querido, o Senhor renova forças, Ele restaura o cansado, a presença dEle fortalece. Eu conheço os homens fortes, moralmente fracos e espiritualmente caídos. Você precisa arrumar tempo para Deus, viu? Você precisa arrumar tempo para Deus, para se descaracterizar da igreja de Abinadab. Outra característica: querem tudo de Deus, mas não tem nada para Ele. As campanhas é para alcançar de Deus, é para receber de Deus. Mas você já fez alguma campanha de 21 dias de subida ao monte para ser mais santo? Campanha de 40 dias e 40 noites de jejum e oração para ser íntegro, para ser reto, para você vencer o pecado? Não, isso não é interessante. Ou de calabá, se canta lá de Obimerrai. Aleluia. Deus só está querendo uma coisa: teu coração. O que é o coração, pastor? Não é o órgão que pulsa, não é o órgão que bate, é o que ele significa perante Deus. O coração simboliza o centro da vontade do homem.
filho meu, dá-me o teu coração. Essas são as características da igreja de Abinadab. E sobre a igreja de Abinadab é que vem a ira de Deus, porque eles são filhos da desobediência. Conhecem a palavra, têm o manual da vida e, no entanto, praticam suas próprias vontades ou a vontade dos pastores, dos líderes, dos profetas, mas não a de Deus. Não haverá desculpa quando chegar o dia do juízo e Deus tiver como igreja de Abinadab. Ah, o pastor mandou, eu fiz. Querido, ordem absurda não se executa. Pratica a vontade de Deus. Pedro disse, melhor agradar a Deus do que agradar aos homens. Anabandou que sai. Orianda lá, de calabás, e canta lá. De calabassuri ande levanta e cai. Visita, Senhor, cada lá nessa noite. Alai de canta, labassuri ande levanta e canta lá. Visita agora, Senhor, a mente, o coração. Transforma. Quebra esse jugo. Repreende o espírito de Abinadab sobre o seio da tua igreja. Nagandou, Bessai. Então foi levada para a casa de Obed-edom, porque Davi ficou chateado com Deus, porque Deus matou um morto. E Davi volta para Jerusalém. Aleluia. E quando ele volta para Jerusalém, ele volta triste. Aleluia. Quando ele volta para Jerusalém, ele volta triste. E na sua tristeza, a arca é levada para a casa de Obed-edom. A Bíblia fala em 1 Crônicas 13, que 13, pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas fez levar a casa de Obed-edom Geteu. E assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Quem foi Obed-edom? Obed-edom era um escravo edomita. Ele morava na periferia da cidade, era um suburbano. Era sua esposa era estéril e o pouco animal que tinha eram doentes. Se na igreja de Abinadab, queridos, um homem morreu por ignorar a presença de Deus, outro viveu por valorizá-la. A Bíblia fala no versículo 14 que a arca ficou apenas 3 meses. Quanto tempo ela ficou na casa de Abinadab? 20 anos. E nada aconteceu, porque Deus foi preterido, Deus foi deixado de lado, Deus não era importante. Mas ela vem agora para a casa de um paupérrimo, ela vem agora para a casa de uma pessoa que não tem condição financeira, que não tem condição alguma, e ela é adorada. Os olhos de
cristaleira. Deus muda a área material. A Bíblia diz que os bens e as suas plantações produziram. O verso 14 diz que Deus abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Por que Deus abençoou? Porque ele foi adorado. Por que Deus abençoou? Porque ele foi desejado. Por que Deus abençoou? Porque Deus ocupou lugar de destaque na vida daquele homem. Aleluia. Mas Deus também abençoou a área espiritual. Um amor extraordinário invadiu o coração de Obed-edom e da sua esposa. Eles não conseguiam mais sair de perto da arca. Enquanto ele adorava, a plantação frutificava. Enquanto ele adorava, os animais eram curados. Enquanto ele adorava, a sua esposa saía da esterilidade. Enquanto eles adoravam, eles se amavam. Alabodou, que sai. Aleluia. Eu não sei você, querido, mas há uma presença de Deus muito grande neste ambiente. E ela diz que eu preciso melhorar. Alabodou, que ela vasculhando ele faz. E ela diz que eu preciso colocar Deus cada vez mais em destaque na minha vida. Oh, Ramondagandará, Dominehai. Aleluia. 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 Aquele que era desprezado, querido, agora se tornou um homem ilustre. Todos olhavam, não era um pobre. Olha agora, ele está ali. A Bíblia diz que o nosso Deus é poderoso para tirar o homem que está sentado no monturo de lixo e pô-lo entre os príncipes. Aquele que era menor agora estava entre os maiores. O escravo foi abençoado. Oh, Rabandagandarai, Dominehai. O pobre ficou rico. A igreja de Obed-edom, ela anseia pela presença de Deus. Tem alguém aí que deseja a presença de Deus? Tem alguém aí que deseja, que acorda desejando Deus, que anda desejando Deus, que vive adorando Deus? Oh, Rabandagai. A igreja de Obed-edom ama estar onde Deus está. Depois de tudo feito, próspero, abençoado, saindo do vale, agora estando nos montes, Davi resolve buscar a arca. E agora da forma correta. E Davi então chama os levitas. Davi entendeu que havia errado. E ele vai à casa de Obed-edom e fala: Obed-edom, tem que levar a arca. Fico imaginando a tristeza de Obed-edom. Oh, Rabadagai. Pai, você vai tirar a presença de Deus de mim? Não faz isso não, Davi. A minha vida mudou depois que Deus chegou na minha casa. A minha vida mudou depois que Deus entrou aqui. Ei! Você pode falar isso? Que a sua vida mudou depois que Deus chegou. Se não mudou, Ele está chegando hoje. Se não mudou, Ele está chegando agora. Davi fala: não tem jeito, tem que ir para Jerusalém. Obrigado pelo teu serviço, pelos teus prestes. Não vou te recompensar porque Deus já fez isso. O que eu acabei de falar? Que a igreja de Obed-edom ama estar onde Deus está. Obed-edom olha para sua esposa e fala: a gente precisa tomar uma decisão. E ela fala: que decisão que você tomou, eu estou junto. E Davi pega a arca, põe agora no ombro dos levitas, que vão transportando a arca, adorando a Deus, transportando a arca, adorando a Deus, sacrificando a Deus e transportando a arca. Caralho, calabá, se canta lá. Obed-edom
falou assim: Davi, nada que Deus me deu tem valor se ele não ficar aqui. Filipenses capítulo 3, versículo 8 diz assim: sim, deveras eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por amor da qual perdi todas as coisas e as considero como esterco para ganhar a Cristo. Nada que você tenha conquistado terá valor se Deus não permanecer na sua vida. Onde está? Aonde Deus está. Deixa para trás tudo aquilo que possa te impedir de estar onde Deus está. Quem amar pai, mãe, filho, filha mais do que a mim não é digno de mim, disse o Senhor. Aleluia. E Obed-edom vai atrás. A arca chega para Jerusalém. O que aconteceu com Obed-edom? Ele se candidatou à vaga de porteiro. Por quê? Porque ele queria estar próximo da arca. Ele queria cuidar da arca. Ele estava ilustre, ele estava rico, ele deixou de lado. Era refúgio, era esterco. Eu me candidato a ser porteiro da casa do meu Senhor, porque sei que lá eu vou estar olhando para a presença dele. Eu vou estar sentindo a presença dele. 1 Crônicas 15, 24 diz que ele vira porteiro. Em 1 Crônicas capítulo 15, 21, ele vira levita. Ele passa a ser tocador de instrumento. Para finalizar, a igreja de Obed-edom é diferente. Não é uma igreja comum. Ela é louca. Você seria capaz de deixar tudo que conquistou e contar apenas com a presença de Deus? Ou isso é pedir muito? Se é pedir muito, parabéns, igreja de Abinadab, porque a igreja de Obed-edom entende que não há melhor lugar para estar aonde Deus está. Essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde.